Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tainã e a minha companheira de estágio, Juliana, nós estamos ministrando uma aula para a disciplina de estágio do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UES. Hoje a nossa aula vai ser sobre classificação biológica. Nós vamos comentar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, a gente vai entender qual é a importância da classificação biológica. A importância é identificar as diferentes espécies de seres vivos e compreender que as suas características, elas são muito importantes para que nós possamos ter uma ideia melhor da dimensão da vida no nosso planeta. Então, a gente já sabe que o planeta tem diversos tipos de seres vivos, né? Cada ser vivo tem as suas características próprias, suas qualidades, seu habitat, nicho ecológico, uma série de características. Então, a classificação biológica, ela vem para facilitar a nossa identificação dessas espécies, para que a gente possa diferenciar com mais facilidade cada uma. Então, aqui a gente vai ver mais uma vez o conceito de espécie, que corresponde a um grupo de seres vivos semelhantes entre si. E esses seres vivos são capazes de se intercruzar, ou seja, gerar novos descendentes, e esses descendentes serão férteis. E a ciência que é responsável por essa classificação, por nos ajudar a facilitar a identificação dos seres vivos, é a taxonomia. Ela é que é responsável por esse processo de classificação dos seres vivos. E quais os critérios? Quais seriam os critérios? Assim como no mercantil, como esse slide traz, quando a gente chega no mercantil, está tudo organizado em setores. Nós temos os setores dos frios, nós temos os setores dos enlatados, nós temos os cereais, a parte de bebidas alcoólicas. Por que é feito isso? Por que o mercantil faz isso? Para uniformizar e para agrupar cada componente no seu determinado local. Porque se você imaginasse esse tipo no mercantil fosse tudo misturado, como é que a gente ia conseguir encontrar as coisas no dia de fazer a feira? Então, esse princípio é o mesmo que é utilizado com os seres vivos. A classificação foi, estipulada para poder agrupar aqueles seres, para uniformizar eles em determinados grupos, certo? E assim elas podem ser compartilhadas com mais facilidade. Um exemplo, se eu pego um determinado tipo de planta, se eu tenho a classificação dela, eu tenho como saber exatamente que tipo de planta é aquela. Se não tivesse a classificação, como é que eu ia saber? Ia ser só mais uma planta no meio de várias outras. Então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai entender um pouco mais sobre as categorias de classificação dos seres vivos. Quem iniciou esse processo de classificação dos seres vivos foi um estudioso conhecido como Linneu. Ele foi o responsável por criar o sistema de classificação dos seres vivos, que é o que a gente conhece hoje, de acordo com critérios específicos, que passou a ser o mais utilizado e aceito em todo o campo científico. Então, por meio de seus estudos, Linneu criou o atual sistema de classificação que nós conhecemos hoje. Essa atual classificação, ela vai de reino até espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Uma dica interessante para que a gente possa ter com mais facilidade em nossa mente essa sequência de classificação é utilizar a palavra reficofage, que significa re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, fa de família, G de gênero e E de espécie. Juntando essas iniciais dessas palavras, temos uma palavra reficofage, que é um macete de classificação dos seres vivos. Sempre quando falar em reficofage, a gente está falando
reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, aí é uma dica para que a gente possa ter com mais facilidade na nossa mente. Categoria e classificação. A gente classifica, né? A gente tem os nomes, né? Desses animais, desses seres vivos. Ele segue o sistema binominal, ou seja, 2 nomes, onde o primeiro nome se refere à categoria, gênero, deve ser escrito sempre com a inicial maiúscula. E o segundo nome seria, no caso, a espécie, e deve ser escrito com o nome minúsculo. Esses nomes, eles são escritos em latim ou latinizados, e caso ele for feito manuscrito, ele precisa, como é feito? Você escreve como está aqui embaixo no exemplo. Nós temos o Crotalus terrificus, que é a cascavel. O primeiro nome, Crotalus, é o gênero. O segundo nome, terrificus, é a espécie. A primeira letra do terrificus é minúscula. A primeira letra do Crotalus está maiúscula. Outra coisa, se é digitado, ele tem que estar em itálico, sempre. É uma questão de formatação e sim, ela pode fazer com que você perca algum tipo de pontuação caso seja perguntado na questão. Ela pode aparecer várias opções para você classificar, para você marcar qual seria o item que mostra a forma correta da escrita do nome científico de um animal. Aí, se vai fazer manuscrito, como é que eu vou fazer, professor? Eu vou fazer manuscrito. Você vai escrever da mesma forma, Crotalus terríficus, C maiúsculo no Crotalus, por seu gênero, T minúsculo no terríficus, porque é uma espécie. Aí você vai passar um traço, você vai sublinhar, vai passar um traço abaixo do Crotalus e outro abaixo do terríficus, que é como se você estivesse destacando os 2 nomes. E não é um traço contínuo, é um traço embaixo de cada palavra. Então, continuando sobre o processo de classificação dos seres vivos, logo quando iniciou esse processo de identificação, o grau de parentesco e a classificação dos seres vivos eram determinados por características físicas e as características anatômicas de cada ser vivo. Esse era o critério utilizado para classificar, para diferenciar cada ser vivo. Depois de estudos, de pesquisas, com relação ao material genético, por volta da década de 60, o processo de classificação e determinação do grau de parentesco foi ficando cada vez mais preciso. Ou seja, essa classificação ela foi sendo desenvolvida de uma forma cada vez mais facilitada para que a gente possa identificar melhor os seres vivos, até chegar à atual classificação que nós conhecemos. Pronto, chegamos nos reinos, né? Como é que esses reinos são classificados? São diante dos seguintes critérios: quantidade de células, estrutura dessa célula e a forma de nutrição do ser vivo. Com relação à quantidade de células, os seres vivos eles podem ser unicelulares, ou seja, só possuem uma única célula, ou multicelulares, que são seres que apresentam várias células. Esse termo, nessa nomenclatura multicelulares, ela foi atualizada, porque até ano passado o termo utilizado ainda era pluricelular. A estrutura da célula pode ser dada como animais procariontes, são os animais que não possuem um núcleo bem definido. Um exemplo seria as bactérias. E os eucariontes, que são aqueles que possuem o núcleo da sua célula muito bem definido. A forma de nutrição são os seres autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou seja, os seres fotossintetizantes, e heterótrofos, que são os seres que dependem do ambiente para poder conseguir o seu alimento.
Então, aqui a gente tem uma representação dos reinos dos seres vivos. Nós temos a representação do reino protista, que temos como exemplos aqui os protozoários e as algas. O reino Monera, ele é representado pelas bactérias. As bactérias aqui em suas diferentes formas. Filamentos, cocos, bacilos, todas elas fazem parte do reino Monera. O reino dos fungos, que aqui nós temos os cogumelos, as leveduras e o mofo. Já o reino das plantas, nós temos todas as plantas, aqui temos alguns exemplos, como árvores frutíferas, árvores coníferas, essa estrutura aqui mais alongada, os musgos e as samambaias. Mas, além dessas plantas, existem muitas outras. E o reino dos animais, que aqui nós podemos perceber que temos os insetos, as lulas, cavalos, minhocas e esponjas. E além desses animais que nós temos aqui representados nessa imagem, nós temos muitos outros que fazem parte também do reino dos animais. Iniciando com os seres mais simples, que são, no caso, né, que compõem o reino Monera, que são os seres que são unicelulares e procariontes. Exemplos aí nós temos as bactérias nas suas diversas formas. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, ou seja, eles tanto produzem o seu alimento como eles conseguem, no caso, conseguir o seu alimento através de outro ser. Fazem parte dele as bactérias e as cianobactérias. Então, continuando, nós temos aqui o reino protoctista, do qual todos são eucariontes, ou seja, não tem o seu núcleo bem definido. Eles podem ser heterótrofos ou autótrofos, podem produzir o seu próprio alimento ou não produzir o seu próprio alimento. Podem ser unicelulares ou multicelulares, ou seja, há formas desse reino nas quais podem ser compostos de apenas uma única célula ou seres compostos de diversas células. O reino fungi, que tem como seu componente os fungos, que são seres eucariontes, e heterótrofos, unicelulares e multicelulares. E o interessante dos fungos é que eles atuam como decompositores dentro da cadeia alimentar. Ou seja, são seres, junto com as bactérias, são seres altamente importantes, pois fazem o controle do retorno de alguns nutrientes para o ambiente, sem falar que eles também atuam na economia, pois existem fungos que são comestíveis. E também alguns remédios, né, dentro do ramo farmacêutico, que também é produzido através dos fungos. O reino das plantas, que aqui a gente define como reino planté, são seres autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, são multicelulares, né, composto por diversas células, e são eucariontes. O seu núcleo celular ele não é bem definido. Então aqui a gente tem uma diversidade de plantas, né, flores, folhas diferentes, que fazem parte do mesmo reino. O reino animalia, que é o reino do qual nós fazemos parte, todos os seres são multicelulares, eucariontes e heterótrofos, e cada um tem a sua maneira particular de desenvolvimento e reprodução. Então, gente, essa foi a nossa aula. Nós esperamos que vocês tenham compreendido o assunto, possam ter bons estudos e um bom desempenho nas provas do Enem e em outros vestibulares que vocês venham a prestar. Obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.